Bem-vindos ao Carreira em Ação, o podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar sua jornada profissional. Eu sou Denise Oliveira, consultora de liderança, mentora de carreira, e aqui exploramos caminhos e desafios do mundo corporativo, sempre em busca do sucesso e da realização profissional. Para conversar sobre o tema que hoje temos, que é comunicação não verbal, entenda como o seu corpo comunica, tenho o prazer de receber Filomena Pinho, fonoaudióloga, educadora corporal com foco em líderes do futuro, e a presença de 50 a mais para o século XXI. Muito obrigada, Filomênia, por estar hoje nesse episódio e ao vivo no YouTube e dedicar seu tempo e trocar e gerar reflexões sobre o mundo corporativo. Prazer é todo meu. Fiquei muito honrada com o seu convite e por estar aqui com você, se dividir do meu conhecimento. Super! E vai ser uma conversa fascinante. E para quem tem a oportunidade de estar com a gente, participa, manda perguntas e, à medida do possível, a gente vai respondendo. No mundo corporativo, a comunicação é peça veló. Posso chamar de veló? Claro. É peça fundamental para o sucesso individual e organizacional. Embora muitas vezes nos concentremos nas palavras que dizemos, a comunicação não verbal desempenha um papel igualmente importante, e não maior, na forma como nos relacionamos e experimentamos no ambiente de trabalho. Mas eu vejo particularmente que não é um tema que as pessoas dominam muito, não sabem o impacto que isso gera. Então, a linguagem corporal, expressões faciais, gestos e postura podem transmitir mensagens importantes e até mesmo influenciar, olha só, percepções do outro sobre nós. E isso incluir pessoas em papéis de liderança. Existe uma máxima que você tem alguns segundos para transmitir a percepção do outro, para que aquela pessoa perceba de você e goste ou não de você em apenas alguns segundos. A primeira impressão, muitas vezes, é formada não pelas palavras, mas pela linguagem corporal, como que as expressões faciais, como eu já comentei. Descobrir como a comunicação não verbal afeta a forma que somos percebidos, eu considero como o primeiro passo para trabalhar para uma melhor presença e aceitação da influência do seu meio. Como a comunicação não verbal impacta a percepção dos outros? E aí a gente pode até ampliar, independente do meio que está, corporal, organizacional ou pessoal, amigos, familiar. Assim que nós nascemos, nós já registramos, através do nosso olhar, do toque da nossa mãe ou de quem nos cuida. Então, veja só a importância da comunicação não verbal. Já começa naquele instante do nosso nascimento e que aí nós somos tocados ao tomar banho, ao sermos amamentados. Então, imagine, isso é pré-requisito não verbal para estabelecer o verbal. Então, a conversa da mãe, de quem cuida, do pai, quem cuida, não é? Vai ser elementar, combinado com os movimentos corporais, com os gestos, com a expressão facial. A criança está atenta, hoje mais do que nunca, fica com aqueles olhos enormes, assim, atentos ao que acontece assim que nós nascemos, não é? E isso é imprescindível para a vida humana. Tem uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, com um toque de algodão em camundongos. Os camundongos que receberam toque, eles sobreviveram. E aqueles que não, eles morreram. Uau. Então, eles foram separados da mãe, mas receberam esse estímulo do toque na pele. Nos primeiros dias de vida. Isso, a pele é o nosso maior órgão. Então, já começa por aí. Por isso, a importância do trabalho na comunicação não verbal no meio corporativo
para estabelecer relações harmoniosas no grupo na qual a pessoa está inserida, né? E também pessoal. Agora, imagina e trazendo isso para o mundo corporativo. Imaginemos um líder com gestos hesitantes, postura retraída ou expressões faciais incongruentes com o que ele expressa verbalmente. Podem ser interpretados pela sua equipe como falta de confiança, falta de autenticidade e aí a relação ficar um pouco comprometida. Essa percepção inicial pode afetar a credibilidade da equipe perante a eficiência da sua liderança no trabalho. Então, identificar os sinais de linguagem corporal mais impactante pode ajudar os líderes a melhorar a comunicação e a conexão com a sua equipe. Quais os principais sinais, e levando isso para o mundo corporativo, os principais sinais de linguagem corporal, que alguns até inicialmente eu citei, que os líderes devem prestar atenção ao se comunicar com as suas equipes? Primeiramente, o olhar, como estava dizendo, você começa lá no bebê, não é? Então, aquele olhar que desvia, olha para o lado, olha para baixo, não é? Tem que olhar. Há um tempo atrás, quando eu estudei, fiz o trabalho de voz no teatro, e voz na empresa, foi o meu trabalho de conclusão de curso na fonoaudiologia, né? Então, eles falavam para olhar no centro, entre as sobrancelhas, não é? Então, uma forma de capturar o terceiro olho, como dizem na medicina oriental, não é? E a forma de captar o olhar do outro, não é? E é importante esse olhar, porque assim passa confiança, credibilidade, autenticidade, não é? E, com isso, a postura, Denise e todos, se organiza. E aí, o tônus, né? A nossa pele, a nossa musculatura, ela adquire um tônus que fica regulado à equipe, por exemplo. Estou aqui com você, nós conversamos um pouquinho, tem os ajustes iniciais, então vai regulando o tônus. Nós falamos na psicossomática que tem uma regulagem do tônus. Então, não impor o meu tônus, a minha movimentação, o meu ser, a você e vice-versa, mas regular esse tônus. É isso que falta, às vezes, nas equipes, a regulagem. Isso promove um bem-estar na equipe, aceitando as diferenças, né? E tudo que a pessoa traz de conhecimento deve ser levado em conta. Então, outro aspecto, o ombro, se ele é muito para trás, infla o peito e a pessoa passa uma ar de arrogância, não é? Como se fosse muito além do que realmente um cargo de chefia, mas está muito além. O ombro caído, passa assim, ai, parece que eu estou com medo da minha equipe, né, do meu time, e o ombro assim, para cima, outro para baixo, parece assim, um desleixo, né? Então, é importante o ombro, o peito nunca deve estar inflado nem afundado, de preferência, né? Quando a pessoa firma bem os seus pés no chão, já traz um bom tônus e uma boa postura para os ombros. Não preciso nem pensar tanto nos ombros. E aí eu penso no olhar, nos pés e também no queixo, nessa harmonia entre o meu queixo, tem que estar em paralelo com o chão. Nunca para cima, nem para um lado, para outro. Nós, mulheres, inclinamos muito a cabeça. Um lado alonga, outro lado encurta. E aí acaba por ter, com o passar do tempo, um desequilíbrio na coluna. Então, podemos ter hérnia de disco, um monte de comprometimentos, né, terríveis, que ninguém quer ter dor ou ter que fazer uma cirurgia por causa disso. Então, a mulher deveria aprender também a empurrar o chão. Primeiro movimento que fazemos no útero materno, Denise, e todos, é empurrar. Aprendemos uma prática chamada eutonia, uma prática psicossomática, que no útero materno, o bebê empurra pelo ombro, pela cabeça, pelas mãozinhas, pelos pés, empurra o útero e estimula a pele. Com isso, também desenvolve, com o passar do tempo, né? Quando ele nasce, ele fica de pé e tudo mais, nós empurramos o chão e o chão nos empurra para nós irmos adiante. Isso, tanto, tem significado objetivo como subjetivo.
Então, o chão nos impulsiona para ir adiante. Então, Que esse é um lindo conceito, isso. né? Lindo, é poético, né? E É também poético, porque são movimentos que acaba sendo não pensado, né? E você trazendo essa informação, né, se torna como algo impulsionador mesmo, ele estar indo é, para frente, estimulante, né, motivador. é de uma riqueza, sim, na simplicidade. Quanto mais simples, de certa forma, mais complexo. Porque nós não damos valor, deixamos assim escondido debaixo do tapete. Ah, isso não tem importância, mas tem muita importância. E também não aprendemos isso, não é? Em nenhum lugar, nem na escola, não é o lugar para tanto, não é? Mas, por isso, fui investir tanto, assim, potencializando a fonoaudiologia, buscando conhecimento corporal. Isso realmente deu um up, assim, na minha formação como fonoaudióloga, né? Uma levantada, assim, acho que 100%. É muito importante conhecer a boca, a voz, a fala, a motricidade orofacial, estão no corpo. Então, eu posso desconsiderar o corpo desde o pé até a cabeça e vice-versa, né? E ainda respondendo essa pergunta, que ela é bem interessante, as mãos, às vezes, a pessoa vai dizer algo que ela tem que passar uma imagem assim mais acolhedora, mas ela está apertando a mão. Então, aquele apertar a mão, se o outro bate o olho, né, as pessoas do time batem o olho na chefia, e observam isso, ou apertando a boca. Parece que você não quer dizer algo, não é? Está apertando a boca. Então, as mulheres fazem muito isso, porque às vezes não sente a vontade para falar, não é? Usar a sua voz, não só objetiva, como subjetiva, e dar poder a essa fala, tem que dar força. Isso é algo que me interessa muito, dar força, no bom sentido, para a boa convivência, né? Ela também passando um trator em cima das pessoas. A cabeça é elevada, não é? Já está associada aqui ao peito, não é? Passa arrogância, então acho que eu falei os vários aspectos mais importantes, não é? Da percepção corporal. Se você pudesse elencar, porque imagina que para as pessoas é difícil ter essa consciência corporal e não verbal. Para quem não está, né, quem não é da área, quem está se familiarizando com esse tema agora. Quais seriam os três temas? E você trouxe aqui vários aspectos interessantíssimos do ombro, do empurrar o chão, do apertar a mão, né? Dicas super importantes. Mas é difícil para a pessoa, como é que ela vai se conscientizar, como é que ela vai se perceber, como é que ela tem que se olhar primeiro para olhar o outro. Qual é a dica, ou se você pudesse elencar os três principais, e quais são as dicas para uma pessoa que quer errar menos ou quer, né, ser mais assertivo nessa comunicação não verbal, o que que você pode trazer para essas pessoas que não têm conhecimento tão técnico? O olhar é imprescindível. E o apoio dos pés transmite segurança, no conforto. Estou aqui com você, sentada, um apoio num puff, por exemplo, a dar uma sustentação para minha coluna, me manter aqui sentada, não é? De uma forma assim que eu me sinta confortável, não fique cansada. Eu tenho que sair daqui abastecida e informar e receber, não é? Essa intenção. E o queixo também. Então, esse queixo né, de estar assim acima do outro, passa uma impressão muito negativa, e às vezes é até uma forma, Denise, que a pessoa encontra para que ela tenha, se ela tem alguma questão da mandíbula, ATM, para ela se posicionar, ela se equilibrar. Não é nem proposital isso, ela não tem intenção de chocar, de incomodar o outro, mas incomodar. Vou explorar mais um pouquinho. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas, por exemplo. Se você for numa cultura americana e europeia, principalmente, não me toque, né? Existe é, é, até uma etiqueta, né? Uma regra máxima da distância entre os dois interlocutores. Como perceber
qual é a aceitação do meu interlocutor em relação às minhas expressões corporais. Se eu sou mais gestual, se eu toco mais, o brasileiro toca demais, né, por exemplo. E tocar foi só um exemplo. Como que agora, olhando para fora, que ele pode perceber, opa, preciso segurar a onda? É, essa coisa da pessoa não ter intimidade e ir tocando no outro, no meio corporativo, é quase que, né, nem pensar, onde tocar. Ela gostando ou não. E até porque hoje em dia é motivo de processo até você apalpar alguém, em sentido até de encostar, assim, tipo, olha, deixa eu me acomodar aqui, não é? Então, mas não deve, né? Vamos, só para esclarecer, e ótimo que você tenha trazido, porque quando eu pensei, foi mais assim, o funcionário trabalhando e o líder chegando e batendo no ombro do funcionário. Algo inofensivo, mas muito propriedade, né? Com muita propriedade você trouxe essa restrição hoje que a gente tem. E Não sempre tem teve, né? isso, né? Mas, assim, pedir licença sempre, não é? E aí também criar essa intimidade. Essa intimidade não se cria de um dia para outro, não é? Por raras exceções. Tem pessoas que você encontra e fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa toda a vida, tenho muita intimidade com ela, o que ela faz, o que ela fala, me toca muito e vice-versa. Mas, normalmente, há uma regra assim, de etiqueta não tocar. Agora, tem aquelas pessoas que têm realmente, vamos supor, que tem uma pessoa que trabalha numa empresa e ela tem autismo. Talvez ela não goste de ser tocada, dependendo da questão de como ela lida com a vida. Tem alguns que não se incomodam, outros que sim. Eu trabalho com pessoas há 35 anos, não é? Pós-formada, mais de 35 anos, de 3 anos a mais de 80 anos. Então, eu posso dizer assim, eu me aproximo um pouquinho, peço licença quando eu tenho que fazer um toque, eu geralmente toco as pessoas, eu trabalho com, no caso, musculatura facial, eu trabalho com a voz, então eu toco nessa região da laringe, então me aproximo dessa pessoa, eu faço um trabalho com o corpo delas, então eu vou tocar, mas eu peço licença, e eu vou me aproximando aos poucos. Eu peço para que ela se toque, no caso, trabalho corporal, nós começamos a tocar pelos pés, porque geralmente é uma área que as pessoas não se incomodam. Tem algumas exceções também, né? Mas sempre pedir licença é uma recomendação dele. Bom, e observar, né, complementando, observar não só a sua expressão corporal, o não verbal, mas também observar o interlocutor, né, para saber que atitude seguir ou mudar, né? Isso estamos falando em qualquer esfera. Com certeza. Porque se você chega no seu trabalho, na sua casa, e você chega nervosa, nervoso, e aí você entra em casa e já começa a falar, e o outro também, pode dar um mesmo atrito. Tem que ter um tempo para as coisas, para tudo decantar, não é? E aí você separar, tentar pelo menos, né? Separar o que é de fora e o que é da sua casa, e vice-versa, não é? E tem questões pessoais que tem, eu trabalho muito com executivos, com pessoas de 20 a 50 anos, não é? Um terço da minha população, com certeza. E aí, eles se queixam, às vezes, dos colegas, que trazem muitas questões da empresa para casa e também levam questões da casa para a empresa. E a chefia fica, às vezes, com certa dificuldade para chegar nessa pessoa e perguntar o que está acontecendo, tem medo que, de repente, possa afetar essa pessoa. E, e aí mistura, né, o que é aquele que é o objetivo do trabalho e fica a desejar e acaba, muitas vezes, por ser demitida essa pessoa, né? Infelizmente, por falta de comunicação. Comunicação. E na dúvida, uso o verbal, né? Esclareça em relação a É, qualquer, não é? Agora, olha, exatamente. Agora, nós estamos cada vez mais no mundo globalizado, né? Isso significa entrar em contato com diferenças culturais, né? Dependendo do país que você vai, a diferença é muito grande. Na comunicação não verbal essencial. Explorar estratégia para adaptar a linguagem corporal e outras formas de comunicação não verbal para essas diferentes culturas pode ajudar também
a liderança e colaboradores a navegar com sucesso em ambientes empresariais diversos. Focando nas diferenças culturais, como a comunicação não verbal pode ser adaptada para essas diferenças culturais no contexto empresarial? Então, Denise, é, por isso que eu pensei de levar um trabalho corporal e parte do corporal para abordar as questões comportamentais, emocionais, cognitivas, não é? E promover a interação da equipe, causando bem-estar, trazendo um valor, agregando um valor para a equipe. Faz toda a diferença. E eu acompanho muita gente ao longo desses 35 anos. Eu só pauso mesmo para as férias de todos, né? Mas, fora isso, estou sempre ali atenta e pergunto muito, porque eu gosto muito de aprender. Sou uma pessoa extremamente curiosa, já aviso as pessoas que eu atendo. E os grupos que eu já coordenei, facilitei, não é? Acompanhando, observando, fazendo as minhas anotações, perguntando, observando os corpos, não é? Como eles se relacionam. E aí, funcionando também como uma pessoa que agrega, né? Então, o terapeuta, o educador corporal, com esse olhar da terapêutica, ele entra no meio, por exemplo, corporativo, nos grupos, né, de pessoas que queiram se encontrar para fazer um trabalho tanto teórico quanto prático. Eu acho que o trabalho prático ele potencializa e promove uma construção de uma teoria, não é? É interessante esse caminho. Eu já experimentei os dois caminhos e eu acho interessante construir a partir do corpo vivo, não é? Então, faz com que as pessoas criem um ambiente de maior harmonia e que é possível trocar. E aí a gente percebe, consegue saber como que aquela pessoa, quando ela verbaliza, a partir daquilo que ela viveu corporalmente, ela consegue externalizar, porque a solicitação é feita por escrito ou verbal, que ela troque. E aí as pessoas começam a entender o outro. Porque o que nos diferencia de outros animais é a fala, é a mente, né? Então, escrita vai ser traduzida tanto pela fala, né? Quando você lê um texto, por exemplo, né? Mas você traz das suas reflexões através da escrita e através da fala. Eu me diferencio de outros animais. Então, vai fazer com que promova essa troca, interação e os ajustes necessários para que tenha harmonia. Não sei se eu consegui explicar. Super. Eu acho que também eu incluiria, não exatamente sobre a técnica, mas é muito interessante você, quem vivencia essa oportunidade, tem essa oportunidade dessa troca global, né, entre culturas, estudar um pouco a cultura da outra pessoa, né, em termos de gestos. A oriental, por exemplo, ela é muito peculiar em diversos gestos, e ela usa muito a expressão corporal do que é aceitável e não aceitável dentro da cultura dela, né? Posso citar um exemplo? Pode, adoro exemplo. Então, aí também humaniza aqui, não é, esse bate-papo, e acho que as pessoas podem também refletir sobre isso. Certa vez recebi um rapaz, entre 25 e 30 anos, já tem uns 20 anos isso, e ele vinha de uma grande multinacional. Para que ele assumisse um cargo de chefia, o chefe dele, que me conhecia, disse assim: olha, essa pessoa faz muitos movimentos, muitas movimentações com a boca, exageradamente. Era um brasileiro que foi morar bem pequenininho, talvez com 6 anos, nos Estados Unidos. E aí ele criou uma ideia do Brasil que era, nós tínhamos muito esse hábito de usar gestos e muita movimentação com a boca, né? Muito comunicativos, né? Exageradamente. E ele começou a exagerar. O chefe dele ficou preocupado, ele disse, não posso colocar essa pessoa, promover essa pessoa, porque justamente a equipe vai ficar mais presa à comunicação exagerada corporal deles, especialmente facial e gestual.
e não vai prestar atenção no conteúdo. Então, eu preciso que você olhe. E eu tive que expor isso, porque o rapaz não sabia porque ele precisava vir numa fonoaudióloga, né? E aí eu expliquei para ele. E aí ele entendeu, eu falei assim, eu pensava que aqui no Brasil precisava exagerar. Mas você vê como que é importante a comunicação verbal também, pra... E aí eu mostrei no não verbal o que ele fazia de exagero, né? Foi, assim, muito interessante. Ele acabou por abrir um serviço que na época não era tão comum, é, abriu uma empresa para dar aulas de inglês, não é? E foi em várias empresas dando aula de inglês, criou uma própria empresa, e permaneceu aqui no Brasil. Então, olha só a importância da comunicação, verbal e não verbal. E casados também, não é? Fez toda a diferença na vida dessa pessoa e eu sou grata por ter ajudado essa pessoa a seguir a vida dele, né? E não ser simplesmente marginalizado na empresa, não é? Excluído. E você trouxe uma informação que um terço, se eu não me engano, do teu consultório são líderes, são grandes. E é É, interessante que eu acho que as empresas focam um pouco nesse tipo de tratamento, não? É, e eles até potencializam, né, essa minha vontade de levar mais e mais para alguns grupos esse meu conhecimento, porque eles dizem, mostram, né, e dizem também o quanto beneficia eles no dia a dia dentro da empresa e em casa também, porque eles passam a se comunicar de uma forma diferente. Muitos vêm por causa da motricidade orofacial, colocam um aparelho ortodôntico, precisa melhorar a posição de língua, de lábios, o tônus das bochechas, lábios, né? E também para aprender a mastigar, como deglutir, porque nós temos que reeducar muitas vezes, não é? Então, tem pessoas que mastigam de boca aberta, colocam um alimento em pedaços grandes na boca, fica difícil de mastigar, tem uma respiração não nasal, então bucal, e aí tem que aprender, reaprender a usar o nariz para respirar e mastigar de boca fechada, alternar os lados, comer alimentos mais crocantes, mais consistentes, que vai nos ajudar no nosso envelhecer, não é? Então, o tônus, assim, fica... Eu vou fazer 60 anos. Eu fico com esse tônus um pouquinho melhor, eu sou grata aos meus pacientes, que eu faço com eles vários exercícios, né? Exercícios. Toda refeição, nós devemos ter um alimento crocante para mastigar e usar a musculatura da hemifase, ora do lado direito, ora do lado esquerdo, para que nós possamos também conseguir usar esses músculos de uma forma mais efetiva para falar, para vocalizar, porque está tudo interligado. Você sabe qual que é a primeira função que nós temos quando nascemos? Conta. É o respirar. É Então, verdade. bem de saúde, respiramos. A segunda é o deglutir. O leite materno, o líquido, o chá, sei lá, que nós recebemos, né? E depois, o mastigar. Então, as três funções básicas, e o fonoaudiólogo trabalha com tudo isso. Além da fala, da voz, da comunicação, da escrita, não é? Também trabalha com não só o desenvolvimento da escrita, da comunicação, mas também aprimoramento. Nós esquecemos disso. Como agora nós temos a possibilidade de viver mais de 70, 80, 90, 100 anos, todos nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de informar e de orientar, de cuidar daqueles que têm mais de 60 ou que querem ter mais de 60 anos, não é? Há bem pouco tempo, o fonoaudiólogo só pensava e recebia pacientes com mais de 60 se a pessoa tinha alguma demência, se a pessoa teve um AVC. Fora isso, não recebia mais pacientes com mais de 60 anos. Agora, não. Eles vêm para cuidar da musculatura facial, para continuar funcionando, continuar mastigando bem, deglutindo, respirando o melhor possível, não é? Então, faz muita diferença. E falando, se comunicando. Até já me falaram uma coisa que eu acho que eu nunca parei para pensar. Uma paciente do meio corporativo, era acima de gerência já, ela disse assim, nossa, eu estou até beijando melhor, eu, não é? Que Mas também ótimo. não tá. Agora, É, você
Você trabalha também com o público 50 a mais, né? Logo na biografia eu identifiquei do século XXI aí, e na longevidade, não é só na vida das pessoas que temos vida longa, mas se nós temos vida longa, nós temos carreira também, longevidade na carreira. E também vem em todo a assistência que requer o ser humano. Existe, dentro da sua experiência, alguma diferença específica para o público 50 a mais no trabalho que você faz? Então, a diferença é que eles querem mais e mais receber o cuidado, receber orientações. Nós ensinamos o que a pessoa pode fazer para valorizar mais a sua comunicação, suas funções vitais para a vida, como eu disse, respirar, o deglutir, o mastigar, o falar, não é? Isso, a interação social é muito importante, é um dos pilares para o bem envelhecer. Então, é primordial. E o fonoaudiólogo, ele deve se instrumentalizar para que ele possa ajudar essas pessoas neste momento, né, após 50 anos. Então, fica aí a dica dos 50 a mais também, que podem procurar esse serviço, aliás, vários outros, porque a longevidade ela vem aí para nos manter vivos e cada vez mais autônomos, né, com a nossa independência, enfim, vivacidade, etc. Super gostosa a nossa conversa, mas eu vou chegando ao final, mas antes eu peço a você trazer uma dica especial para assim aquela dica de ouro, de mestre, assim, para quem está escutando a gente ou na gravação, esse episódio vai ser gravado, também está sendo gravado. Então eu convido você para participar da dica do dia. Vamos lá, pessoal. Então, para você continuar vivendo com mais de 30, 40, 50 anos ou mais, é imprescindível que você invista na sua comunicação. Cuide da sua comunicação, cuide da sua saúde auditiva, prevenindo, fazendo exames e também da saúde comunicativa, que é elementar para o século XXI, o século da comunicação, né? E estamos na década do envelhecimento saudável, ativo, diverso, inclusivo. E vou propor também que vocês busquem o trabalho de um profissional, um psicólogo maravilhoso, conhece muito sobre o corpo, que é André Trindade. Procura. É interessante o trabalho dele, que fala algo muito interessante para o nosso bem viver. E temos que aproveitar essas dicas, né? Já que vamos viver mais, e que sorte que temos, né? Vamos viver, então, de uma forma mais conectado com todas as possibilidades que a gente tem. E, ai, super obrigada, Filomênia, por sua participação, colaboração, dicas, que foi, assim, para mim, enriquecedor. Igualmente, pelo convite, que foi assim maravilhoso poder contar tudo isso para as pessoas. E eu sou muito grata, Denise. Eu também, pela sua presença e poder ter essa oportunidade de estar compartilhando aí com todas essa riqueza de informação. Mas chegamos ao fim do nosso episódio aqui. Esse episódio é o primeiro que vai ao vivo, que está ao vivo e vai subir também na gravação e vai estar no canal do Carreira em Ação. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema. Se você gostou, não deixe de compartilhar com os seus amigos, ativar sininhos e acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana. E antes disso, sabendo que está ao vivo. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço a todos!